Olá, seja bem-vindo ao Minuto Jurídico. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e todas as quartas-feiras tem acesso a vídeos com rápidas e relevantes dicas jurídicas. Hoje iremos tratar do intervalo intrajornada. Desde a reforma da legislação trabalhista, introduzida pela Lei 13.467 de 2017, houve significativa modificação em relação ao intervalo intrajornada, destinado ao repouso e à alimentação do trabalhador. O artigo 71 da CLT, com sua redação não atingida pelas recentes modificações na lei trabalhista, dispõe que, em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. No parágrafo 1º do referido dispositivo legal, ainda se estabelece que, não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. As possibilidades de redução do intervalo mínimo previsto no artigo 71 da CLT, trazidas como exceção à regra normativa geral, estão mencionadas nos parágrafos 3º e 5º do mesmo artigo, os quais dispõem que o limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob o regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Ainda, o intervalo expresso no caput deste artigo poderá ser reduzido e ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previstos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza dos serviços em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos, estritamente, os motoristas, cobradores, fiscalização de campos e afins, nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos os intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Afora essas duas hipóteses específicas, portanto, o artigo 71 da CLT não autoriza qualquer redução do intervalo intrajornada. Ocorre a Lei 13.467 de 2017 introduziu o artigo 611-A à CLT, que no tocante ao intervalo intrajornada, aqui tratado, assim estabelece: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. A nova norma, instituindo a prevalência do negociado sobre o legislado, no seu artigo 611-A, retirou a obrigatoriedade da concessão de intervalo mínimo de 1 hora de que trata o artigo 71 da CLT, possibilitando sua redução para até 30 minutos, com uma única condição, qual seja, previsão em convenção coletiva, firmada entre sindicatos patronais de um lado e sindicato dos empregados de outro, ou acordo coletivo, firmado entre empresa de um lado e sindicato dos empregados de outro. Mas o legislador,
com a pretensão de impor certos limites à prevalência do negociado sobre o legislado, também introduziu a CLT o artigo 611-B, assim dispondo: constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos, dentre os quais normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Mas, para afastar a contradição legal evidenciada, o legislador sempre acrescentou de forma simples no artigo 611-B da CLT um parágrafo, o qual dispõe: regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto no artigo em comento. Esta é a nossa dica de hoje. Até o próximo Minuto Jurídico.